O programa TV Câmara, a TV Câmara Jacareí, Câmara de Ideias, apresenta hoje uma palestra sobre finanças pessoais. A convidada é a gestora financeira Andressa Costa, que atua há mais de 10 anos no ramo. Vamos então à palestra sobre finanças pessoais. Boa tarde a todos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho de uma forma assim mais descontraída, né, mais tranquila sobre finanças pessoais e os pilares da educação financeira. Então gosto desse título, seja gerente da sua conta, que a minha missão é fazer com que as pessoas consigam se tornar gerentes da sua própria conta financeira. Então vou mostrar para vocês um pouquinho do cenário que a gente está vivendo. 62% das famílias brasileiras estão endividadas. Então essa é a realidade que a gente tem hoje. Dessas 62%, quase 10% declararam que não têm condições de quitar suas dívidas. Elas estão perdidas, né? Virou aquele efeito bola de neve e elas não têm como sair disso. Outros dados que a gente tem é que o dinheiro já é uma das maiores causas de divórcio. Então, muitos casais, né, acabam tendo essa incompatibilidade financeira, omitem informações, não conseguem gerir em parceria, e isso também é um outro dado alarmante. E esse último aqui eu também acho bem triste, né, de se ver que as crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma família. Ou seja, uma criança ela não tem uma capacidade de discernimento para decidir o que é viável, o que é bom para a família de ser comprado. Mas ela é bombardeada por propaganda, então ela insiste, chora até ganhar os pais pelo cansaço e isso acaba ocorrendo, né? Quando a gente fala também de educação financeira, a gente fala um pouquinho das crenças limitantes, porque existem muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Eu cresci ouvindo muito a frase dinheiro é sujo. Né? Então, quando a gente é criança, a gente escuta isso a começar pela cédula, né? Pela nota física e a moeda, que são sujas por passar de mão em mão, então a gente sempre tem que lavar a mão e tal. Só que a gente vai crescendo e vai ouvindo outras histórias de que o dinheiro é sujo, é algo do mal, não é bom. Não sei se aqui vocês já ouviram algumas coisas desse tipo, né? Aí a gente tem essas também, que só fica rico quem é desonesto ou de forma ilícita, o dinheiro muda as pessoas, né? Então a gente fala assim, ganhou dinheiro, tá agora num emprego melhor, tá ganhando um salário melhor, subiu a cabeça, ficou metido, ficou arrogante, né? E essa última que eu coloquei aqui para vocês, por incrível que pareça, eu vi isso de um ator que trabalha na Broadway, e ele disse que ele tinha muito forte isso nele, que se ele parasse para cuidar do dinheiro dele, para fazer essa questão mais lógica, administrativa, isso afetaria a criatividade dele e, consequentemente, a sua performance como ator. Então, percebam que não tem, assim, um grupo de pessoas que têm crenças limitantes com relação ao dinheiro ou uma classe social apenas, né? Todos têm. Vocês devem em algum momento ter tido alguma, ou alguém da família, ou escutado alguém, né? Mas será que tudo isso é verdade? T. Harv Eker é o escritor do livro Segredos da Mente Milionária, e ele diz essa frase pra gente: o dinheiro só faz de você mais daquilo que você já é. Então, lembrando de uma daquelas crenças que o dinheiro muda as pessoas, na verdade, se você é uma pessoa generosa, se isso já é a sua essência, com mais dinheiro você vai ser mais generoso. Se você não é uma pessoa generosa, você é uma pessoa orgulhosa ou arrogante, com mais dinheiro isso só vai acentuar. Então, na verdade, o problema não está no dinheiro em si, mas na pessoa, nas suas crenças e nos seus valores, na verdade. E aí, queria compartilhar com vocês essa sigla aqui. CPSAR, que também está lá no livro do T. Harv, Os Segredos da Mente Milionária, que quer dizer crenças levam a pensamentos, que levam a sentimentos, que levam a ações, que geram resultados. Vou pegar alguém de exemplo. Pode ser você, Dani? Vamos supor que você está no colegial, no ensino médio,
E aí você chega um dia lá na escola e seu grupinho de melhores amigos, eles estão todos conversando, super animados assim, e quando você chega, eles cortam o assunto, disfarçam e dão um jeito de sair e não ficar muito perto de você. Aí depois, na hora do intervalo, você vai de novo procurá-los, eles estão lá conversando, quando você chega, você percebe que a coisa muda e eles tentam disfarçar. Como que você se sentiria? Mal, um desconforto. O que você imaginaria que pudesse ser? O que poderia estar acontecendo? Escondendo algo de você ou falando algo a respeito de você. E se eu te dissesse que eles estavam preparando uma festa surpresa para você, de aniversário? Isso é para a gente exemplificar o quê? Aquilo que você acreditou gerou em você um pensamento. Poxa, eu acreditei que tinha algo errado acontecendo, então eu pensei no que pudesse ser e isso me gerou um sentimento que eu perguntei como é que você se sentiria, você disse mal, não me sentiria bem, né? E aí geraria em você uma ação que seria ou se afastar do grupo ou questioná-los, né? E isso traria para você um resultado. Vamos supor que você optasse por se afastar deles, poderia trazer o resultado de abalar um pouco a amizade. Ou se você fosse perguntar, gente, o que está acontecendo? Né? Fiz alguma coisa? Você teria um outro resultado. Então, essa sequência mesmo. Né? E às vezes a gente tem essa tendência de pensar primeiro o negativo do que imaginar que pode ser algo bom. E a gente acaba direcionando as nossas atitudes de acordo com isso. Então, com o dinheiro não é diferente, a gente acaba achando que é difícil administrar, é difícil gerar riqueza e a gente acaba também meio que deixando de lado. Mas não depois de hoje, hein? Depois de hoje isso vai mudar. Então, vou passar para vocês os pilares da educação financeira. Gosto de colocar essa palavra em inglês, que está em verde, wise, porque significa sábio, inteligente. Então, o primeiro pilar ali, wisely spend, significa gastar com sabedoria, gastar de maneira sábia. Investir, save, significa poupar ou economizar, e o earn and make, que significa receber e fazer dinheiro. Então, são esses os pilares que a gente vai abordar aqui um pouquinho com vocês hoje, como vocês podem cuidar de cada um deles no dia a dia. E o pilar 1, que é o gastar com sabedoria, a gente vai ver um pouquinho do orçamento mensal, administração da renda e dívidas. Então, o orçamento mensal, quem aqui tem a prática de ter um orçamento, uma planilha? Legal, bacana. Bom, então seria o quê? Para quem não tem, é interessante que comece por um mês anotando todos os gastos. Foi na padaria, marca padaria, tantos reais. Restaurante, tantos reais. Paguei o aluguel, tantos reais. E anota aqueles gastos por 30 dias, sempre anotando para onde foi, para a gente ter uma noção de que classificação aquele gasto tem, se ele está relacionado a moradia, habitação, necessidades básicas ou lazer, né? Então é importante fazer isso. Tem pessoas que não gostam às vezes de planilhas, não tem problema, pode anotar, tem um caderninho de anotações e anotar tudo lá todo mês. E é interessante que aí para o próximo mês você já possa prever algumas coisas. Se você tem aluguel, você já sabe o valor do aluguel. Então você já pode anotar todos os meses lá no seu orçamento o aluguel e as dívidas que já são previsíveis. E você pode estimar valores, por exemplo, para a conta de água, de luz, mais ou menos pela média do seu gasto mensal que você acompanha na conta que você recebe. Então isso é importante, esse é o primeiro passo, porque vendo esse orçamento, você tem ali o diagnóstico da sua vida, você sabe como é a sua vida mensalmente, financeiramente. E é daí que você vai partir para ver quais atitudes você pode tomar, quais escolhas você pode fazer, quais coisas você pode mudar. Então esse é o primeiro passo, tá? Então pode ser em planilha ou caderno. Tem aplicativos também para quem gosta, tem vários aplicativos que vocês conseguem fazer isso. Então, depois que a gente faz isso, a gente vai analisar para qual área está indo mais dinheiro da nossa vida. Essa é uma proposta, mas não que ela seja assim uma receita de bolo, né? Então, às vezes ela serve exatamente essa porcentagem para a minha vida, para a fase que eu tô, mas não serve para a sua porque é uma fase diferente, com gastos diferentes. Mas mais ou menos ela indica para a gente
algo ideal, algo bom e saudável para a nossa vida, que seria 55% da sua renda ser gasto com o essencial, com as necessidades básicas, moradia, água e luz, transporte, aquelas coisas básicas mesmo. 10% para independência financeira, que seria o quê? Uma conta de investimento que você vai aplicar todo mês para construir aquele montante que daqui a alguns anos vai te garantir a sua independência financeira, que vai ser a sua aposentadoria, para que você não precise de um emprego ou de algum auxílio, mas que você mesmo tenha construído um montante que vai te render mensalmente, algo que pode te proporcionar o seu sustento mensal. 5% para reserva de emergência. Reserva de emergência é muito importante e o brasileiro não tem muito esse hábito de ter uma reserva de emergência. Ela equivale a 6 a 12 meses da sua renda mensal. Então você vai ver lá, eu ganho R$1.000, eu tenho que ter 6.000 ou até 12.000 guardado numa conta para imprevisto, quebrou o carro, fiquei doente, ou perdi o emprego e o seguro, só o seguro-desemprego não vai dar conta, então você tem ali uma reserva. Depois que você construiu essa reserva, você pode destinar esses 5% para alguma das outras contas aqui, tá? E aí a gente tem 15% para sonhos, que são objetivos de médio, de curto prazo, aquela viagem, um intercâmbio ou outra coisa que você queira fazer, mas que você ponha no papel e se organize para realizar e tenha esse compromisso com você mesmo. 5% para educação. Então aqui, até uma vez me perguntaram, nossa, 10% para lazer e 5% para educação, não está invertido esse número aí? E eu expliquei que eu coloco 5% para educação, porque na maioria das vezes estou lidando com pessoas adultas que já se formaram, já estudaram, mas para encorajar sempre estudar, sempre fazer alguma coisa. De repente você pode fazer uma aula de instrumento musical, ou de um idioma, de uma língua estrangeira, mas vale a pena sempre estar investindo na sua educação, mesmo depois de formado, tá? E 10% para o lazer. Essa é aquela conta que a gente tem que torrar feliz, o dinheiro, né? Pegou lá o salário, já separa essa graninha que você vai ser feliz e vai torrar e ficar sem peso na consciência. Que é porque a gente precisa também ser recompensado, né? Você trabalha e no final só paga conta ou só paga dívida. Isso não é saudável e uma hora você acaba se perdendo. Então é preciso que você destine 10% da sua renda, pelo menos, para que você faça um passeio, para que você coma fora, em lugares que você gosta, ou que você vá, né, para as mulheres aí num salão, ou ter um dia no spa, né? A gente precisa, todo ser humano precisa, tá? Então é importante. Pode ser que, dependendo da fase de vida que você se encontra, as porcentagens vão variar. Por exemplo, quem é solteiro e mora com os pais, tem que deixar ali uns 30% para independência financeira, né? Porque não tem tantos gastos assim, tá ali com os pais, então dá para investir uma quantidade maior e ter um retorno em menos tempo, né? E aí, falando das dívidas, né? Vamos supor que você a pessoa já não seguiu aqueles passos, não fez o orçamento, deu uma perdida e está com dívidas. Então, vou dar algumas dicas práticas para vocês. Quando se tem dívidas, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que pegar a que tem o valor maior, é essa que eu tenho que correr para quitar porque é muito caro. Na verdade, não. Você tem que olhar para o valor dos juros. Qual é a taxa de juros? Você tem que olhar para a sua dívida mais cara, porque esta vira maior que aquela outra bem rapidinho, né? Pelo efeito dos juros compostos. Então, ela pode se tornar o dobro em pouquíssimo tempo. Então, você tem que olhar bem atentamente para isso. Ah, estou com algumas dívidas. Coloca no papel qual é a mais cara. Essa que eu preciso resolver primeiro. Essa que tem maiores juros. Em alguns casos, você pode vender bens, às vezes aquelas roupas que você não está usando mais, que estão em bom estado, você pode vender num brechó, sapato, ou coisas que você tem em casa que não usa, você pode vender, né? Em alguns casos, você pode, observando lá o orçamento mensal que a gente viu anteriormente, ver que você está gastando muito, por exemplo, com pizza. Nossa, mas estou gastando muito com pizza. Posso dar uma diminuída, né? Vai fazer até bem para a saúde e ajudar a quitar essas dívidas. Então, às vezes, você consegue ajustar, por isso que é importante ter o orçamento.
Se possível, faça um empréstimo para quitar as dívidas. Se você consegue fazer um empréstimo com juros menor, que você possa quitar as dívidas, mas ter uma parcela que cabe no seu bolso, vale a pena. Você resolve, né, essa situação, fica com o nome limpo, fica tranquilo e pagando mensalmente algo que você pode, que não vai te sobrecarregar e fazer você se perder de novo e acabar ficando endividado novamente. Essa aqui vai doer um pouquinho. Quebre todos os cartões de crédito até se educar financeiramente. Se você está com problemas de dívida, a coisa já desandou, é bom evitar. Né? Porque ainda mais que a gente sabe que os juros do cartão de crédito são altíssimos. Então, se você ainda não conseguiu se organizar, evita até colocar a casa da moeda em ordem, depois você pode voltar a ter, não tem problema. E a quinta dica, eu acho que é a dica assim mais pulo do gato, assim, que às vezes a gente não se atenta muito, sabe? Mas é uma coisa que pode ajudar muito, que é o quê? Focar na geração de renda extra. Então, às vezes, a gente fica muito pensando assim, nossa, tem que cortar gasto, estou com dívida, e às vezes nem tem onde cortar mais. Às vezes você já está vivendo ali no limite, ou já está com tudo bem controlado e não tem onde você reduzir ou eliminar. Então, vale a pena focar em geração de renda extra. Eu posso dar aulas particulares de instrumento, de um idioma, é uma maneira de gerar renda extra. Eu posso fazer hora extra no meu serviço. Então, pensar em coisas que você pode. De repente, você pode fazer brigadeiro, ou alguém pode ter um talento aí para culinária, fazer pratos, coisas e vender até no próprio trabalho e gerar uma renda extra também. Então, essa é uma alternativa muito boa que a gente tem que se atentar no momento que se tem essas dívidas. Não só no momento que tem dívidas, pode fazer renda extra quando está tudo bem também, né? O pilar 2, então, poupar e economizar. Então, a gente vai falar sobre os hábitos de consumo, dicas práticas e os perfis financeiros. Quando a gente tem aquele orçamento e a gente olha para ele todo mês, a gente conhece os nossos hábitos de consumo. Então, a gente pode tirar vantagem disso. A gente pode consumir com inteligência. Por exemplo, você observou lá que você vai bastante ao cinema. Então, você vê lá, eu vou no cinema e eu tenho conta no Banco Bradesco. O Bradesco ele tem uma promoção com o Cinemark, que no cartão de crédito, se você comprar no cartão de crédito o ingresso, você paga metade do preço. Então, se você tem conta no Bradesco, vá sempre no Cinemark e use desse benefício. Se você tem conta no Itaú, por exemplo, ele tem essa mesma parceria com o Kinoplex. Então, se você tem o cartão de crédito do Itaú, frequente o outro cinema e pague metade do preço. Então, são coisas assim que, se a gente observar, a gente consegue ter vantagens. Se você olha no seu orçamento e vê que você gasta bastante com combustível durante o mês, você pode procurar um posto de gasolina ou, por exemplo, o Ipiranga faz um esquema de você comprar pela internet, você compra o crédito do valor do combustível e aí você tem um desconto por isso e você pode ir passando lá no posto e abastecendo aos poucos. Mas você já pode deixar pago ali, né, aquele valor que você determinou, obter o desconto e ir passando lá para abastecer. Fora outras coisas, que tem clubes de benefícios, milhas no cartão de crédito, bônus no cartão de crédito. Então, tudo é uma questão de você conhecer os seus hábitos para potencializar, né, consumir com mais inteligência. Ver de que forma você pode tirar vantagem do seu próprio consumo, né? E aí a gente não tem como não falar do cartão de crédito. E aí eu queria perguntar para vocês acham que o cartão de crédito é um vilão ou é um amigo, um parceiro na vida? Quem acha que é um vilão, levanta a mão. Quem acha que é um amigo, levanta a mão. E tem uns que preferem não opinar. Vamos ver. O cartão de crédito, ele não é nem vilão nem amigo. Depende de você, o que você vai fazer com ele. Se você usá-lo de forma inadequada, ele vai se tornar um vilão na sua vida, um pesadelo. Mas se você usá-lo de maneira inteligente, financeiramente, ele pode ser muito bom. É só usar a inteligência, isso mesmo. Então, tem muitas pessoas que às vezes consomem tudo no cartão de crédito, porque aí eles recebem só a fatura e já vê onde está todo o gasto mensal, concentrado num lugar só, e potencializam os pontos dos bônus, né?
Quem aqui já pegou aquela panela maravilhosa ou alguma coisa no cartão de crédito? Alguém já? Eu já. É muito bom. Então vale a pena, se você está usando uma quantidade que cabe no seu orçamento e pagando, que não pode é pagar o mínimo ou pagar um pouco e deixar um saldo remanescente. Aí é o vilão, aí é furada. Né? Mas às vezes as pessoas usam milhas e vão, né? Os pontos e as milhas usam para viajar. Tem pontos que você já pode usar em clubes, em lugares assim de diversão. Então, se ele é um amigo ou um vilão, se ele é um parceiro ou um vilão, vai depender de como cada um usa. E aqui uma dica para quem assim está mais naquela situação compulsiva de compra, que ainda não consegue se controlar. Então, uma dica prática e simples. Pegou o carro, foi lá para o shopping, deixa o cartão de crédito lá no carro. Aí vai passear no shopping. Aí você viu aquela bolsa maravilhosa, com aquela luz de Deus assim na vitrine, ficou doida. Não vou falar só das mulheres, vou falar dos homens também, que não é justo. Aí o homem entrou, viu aquele iPhone novo, ficou assim com aquela luz de Deus também, ficou doido, querendo comprar. O cartão tá lá no carro, certo? Aí você vai pensar nessas perguntinhas aqui. Eu tenho dinheiro para pagar à vista e obter um desconto? Desconto é legal, sempre que a gente tem dinheiro à vista tem que chorar desconto, né? Se não tenho, comprarei a prazo. A parcela cabe no meu orçamento? Então, se a gente não tem ali o orçamento, a gente não está lidando com as finanças, lembrando as contas, tudo que a gente não vai saber responder essa pergunta. Por isso que é importante ter. Cabe no meu orçamento? Aí, se você respondeu que sim, ou à vista, ou que cabe no orçamento, você vai pensar na próxima pergunta. O produto escolhido é realmente o que eu quero? Porque às vezes a gente tem uma ansiedade na hora de consumir, às vezes você está indo lá já para comprar algo que você está querendo ou precisando. Ah, quero comprar uma camisa preta, com botão dourado, que vai combinar com tal roupa para eu trabalhar, fazer uma reunião. Aí você chega lá, você não acha essa camisa, mas você acha uma branca, uma rosa, uma amarela, e aí você fica assim, não, mas eu não posso sair daqui sem uma camisa, tem que comprar. Mas será que você vai comprar e vai usar? Será que tem a ver com o objetivo que você tinha inicialmente? Então, é realmente isso que você quer? A cor, o modelo? Que às vezes a gente cai nessa furada de comprar e fica lá parado no guarda-roupa meses, anos e a gente não usa. Né? Então, se pergunta tudo isso. E por último, mas não menos importante, eu realmente preciso desse produto? Vai fazer a diferença? Aí, depois que você fez toda essa reflexão, mais o tempo que você vai voltar para o carro, longe do produto, da emoção do momento, você já vai ter esfriado aquela emoção que dá aquela vontade de comprar. Então, você às vezes já consegue, nesse instante, eliminar uma compra desnecessária que você ia fazer. Não é para ser paranoico fazer sempre isso, mas tem pessoas às vezes que têm essa compulsão, que às vezes fazer isso ajuda bastante. Então, se você está numa fase assim, pode seguir essas dicas que vai te ajudar. E aí vamos falar um pouquinho dos perfis financeiros. Eu gosto muito de desenhos animados, por isso eu fiz uma analogia com esses personagens que vocês estão vendo. Eu queria que vocês escolhessem um personagem aleatoriamente, o critério é de vocês. Então a gente tem o Buzz Lightyear, do Toy Story, a Edna Mode, dos Incríveis, Dory, do Procurando Nemo e Procurando Dory, e o Sr. Frederiksen, do Up Altas Aventuras. Quem escolhe o Buzz Lightyear, levanta a mão. Legal. Quem escolhe a Edna Mode, levanta a mão. Quem escolhe a Dory, do Procurando Nemo? E quem escolhe o Sr. Frederiksen? Ó, legal, cada um escolheu um, legal. Vamos ver, então, se combina agora o perfil com o perfil de vocês, tá? Não precisa falar que sim, que não, pode guardar para você, mas vamos ver. O Buzz é o gastador. Não precisa se identificar, nem precisa querer trocar. Então, o Buzz é o gastador, ele gosta de viver o presente, de desfrutar das coisas boas da vida, do que o dinheiro que ele tanto trabalha, sua para ganhar, pode proporcionar a ele. Ele gasta mesmo sem peso na consciência, ele é feliz. Quais são os pontos fortes do Buzz?
Ele vive o presente, ele tem hobbies, ele se diverte. E os pontos fracos? Ele não constrói nada para o futuro, para algum objetivo futuro ou para a sua independência financeira. Então ele vive o hoje. Se ele perde o emprego, perde a renda, ou se acontece alguma emergência imprevisto, aí ele já se quebra. Então esse é o ponto fraco dele. A Edna Mode é a descontrolada. Ela já está num nível bem abaixo do Buzz. Então é aquela pessoa que compra compulsivamente, compra coisas que nem usa. E é aquela pessoa que já passou o Buzz ainda está ali em algumas coisas saudáveis, divertidas, mas ela já passou para aquele nível que começa a mentir para esconder o que gastou, esconde a compra, mostra depois de um tempo. E é principalmente aquele estágio que a pessoa compra para satisfazer emoções que estão defasadas ou para compensar algo. Está triste, quer comprar. Está estressada, quer comprar. Brigou com o parceiro, quer sair para comprar, né? Então, pontos fortes, não tem nenhum. Pontos fracos, total desequilíbrio, tanto emocional como financeiro, né? Uma situação difícil de reverter, precisa de muita disciplina para reverter e sair, precisa buscar uma ajuda, realmente, né? E também não está construindo nada para o futuro, ou nem mesmo para um objetivo de curto a médio prazo, né? Está vivendo só o hoje, o que eu vi eu compro, vi tenho que comprar, certo? A Dori é a desligada. Ela não gosta de olhar a conta bancária, de ver o extrato, de ver a planilha do orçamento, ela não gosta de saber, ela não quer nem saber. Ela vive feliz. Quais são os pontos fortes dela? Ela tem algumas folgas financeiras, ela geralmente não entra em dívidas, mas ela também não está construindo a sua independência ou a sua reserva, ela está vivendo hoje. Hoje eu gastei, hoje eu não gastei, então ela também não tem uma estabilidade nem um projeto futuro, né? Então, também pode acontecer como no caso do Buzz, se perdeu o emprego ou teve algum imprevisto, também pode dar uma desandada nas finanças. E o Sr. Frederiksen é o poupador. Ele é aquele que apaga a luz com cascudo, que nem abre a mão para apagar a luz. Então, ele só guarda dinheiro. Guarda, só que, às vezes, ele nem sabe qual o objetivo. Para que eu estou guardando esse dinheiro? Para que eu vou usar? Eu estou separando? Isso aqui eu estou guardando para o futuro, mas isso aqui eu estou guardando para fazer uma viagem no fim do ano? Então, ele não tem propósito definido. E acaba que ele não vive também o presente, não tem hobbies, não se diverte. Então, fica também só acumulando, né? Aí pode acontecer assim, morreu, o dinheiro tá lá parado e também não viveu. Então, também não é saudável. Então, vocês devem estar se perguntando, mas então que perfil que a gente tem que ser, né? Vou mostrar para vocês. A gente tem que ser como o senhor e a senhora incrível. Então, eles são aí, eu coloquei os dois, porque cada um se identifica, né? Mas eles são o casal aí de financistas. Então, eles são aquelas pessoas que têm o controle da sua vida financeira, eles estão sempre observando o seu orçamento mensal, eles sabem que passo eles podem dar, que passo não, quando esperar. Então, eles separam a renda um pouco lá para a aposentadoria, para a independência financeira, mas eles também se divertem, viajam, passeiam, constroem seus sonhos. Então, eles estão em equilíbrio. Eles procuram consumir com inteligência, avaliam seus hábitos de consumo e consomem da melhor forma possível. Então, é esse perfil que a gente tem que alcançar, né? E aí, no pilar 3, receber e fazer dinheiro. Como que a gente chama, como que a gente sempre escuta falar no dia que o dinheiro cai na conta da gente, o nosso pagamento, o nosso salário, como que a gente fala? Hoje é dia de... O que a gente fala? Pagamento. Olha o que a gente fala. Hoje é dia de pagamento. Pega o dinheiro e sai pagando. A gente nem fala que é dia de recebimento. Eu vou receber o meu salário hoje. Então, a gente já tem uma cultura de pegou, dinheiro na mão é vendaval. Pegou, pagou, pegou, pagou.
Eu vi uma vez um especialista em idiomas falando no TED, que ele disse que até na língua portuguesa a gente tem essa diferença com o inglês, por exemplo, que acaba nos limitando ou nos fazendo procrastinar muito com relação às finanças, né? Então ele diz, por exemplo, você fala em inglês assim, eu vou para a praia amanhã, você fala eu vou para a praia amanhã, no inglês. No português a gente fala assim, eu vou fazer alguma coisa, pegando a estrutura mesmo. Então, se você pega no inglês, ele pega a pessoa, o verbo no presente e o complemento. A gente coloca um vai, que seria de futuro, mais o outro verbo. E aí, se a gente for olhar para a nossa realidade, acaba sendo mais ou menos assim, né? Eu vou começar a trabalhar nas finanças depois do carnaval. Eu vou começar a dieta. A gente não fala assim, eu começo a minha dieta amanhã. Ou eu começo hoje. Pode reparar, a gente não fala nessa estrutura. É sempre eu vou começar, eu vou fazer, eu vou planejar. Nunca assim, amanhã eu estou planejando a minha viagem do fim de 2018. Então, até na nossa língua já tem um pouco essa diferença. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Eu trabalho para receber o meu merecido salário. Mas também temos que pensar o quê? Como eu posso fazer dinheiro. Em inglês eles usam muito make money, fazer dinheiro, porque realmente é você que está fazendo, você que está trabalhando, é você que está vendendo algo, mas é um esforço seu para adquirir o dinheiro, não é assim, eu estou ganhando dinheiro, né? Então eu quero apresentar para vocês os 3 tipos de renda. Então a renda principal é a renda que você tem normalmente, que é o seu salário para quem trabalha ou para quem é autônomo, que recebe sobre a sua prestação de serviço. Essa é a renda principal. A renda extra é aquela que a gente conversou um pouquinho lá atrás. O que você pode fazer a mais para gerar essa renda? Dar aulas particulares, prestar serviço de informática, vendas de cosméticos. Então, cada coisa que você pode fazer, mas que ainda assim é você colocando o seu esforço, o seu tempo, a sua energia e a sua habilidade para realizar. Já a terceira, que é a renda passiva, é algo que você vai estar recebendo sem que você esteja realmente trabalhando para aquilo acontecer. É mágica? Não, não é mágica. Quer ver um exemplo? Direitos autorais é um exemplo de renda passiva. Então, você escreveu um livro. Você fez aquele trabalho uma vez. Mas cada vez que o livro for vendido, você recebe seus direitos autorais em parceria com a editora que você fechou, por exemplo. Então, esse é um exemplo de renda passiva. Outro agora que está bem atual, que está bem interessante, as pessoas estão consumindo muito, são os infoprodutos, produtos online. Então, você faz um curso, um conhecimento seu que você posta e vende, você fez aquele trabalho uma vez, mas cada vez que alguém comprar, acessar, você recebe. E um que é o que a gente precisa aprender bastante aqui no Brasil, começar a se envolver mais, que é o universo dos investimentos. Então, o investimento, você aplica o seu dinheiro e, através da mágica dos juros compostos, ele vai gerar rendimentos para você, sem que você precise trabalhar. É o seu dinheiro trabalhando por você. Então, são esses os 3 tipos de renda. O ideal é que a renda passiva seja maior que as outras. É a meta que a gente tem que colocar. E isso nos leva para o pilar 4, que é o investir. Então, a gente vai começar falando do quadrante financeiro. Vocês já ouviram falar de um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre? Recomendo também essa leitura, é bem bacana. Então, o Robert Kiyosaki, que é o escritor desse livro, ele mostrou pra gente o quadrante financeiro. E é aqui que está a grande diferença de pessoas que constroem riquezas e pessoas que não constroem riquezas. Do lado esquerdo aqui a gente tem a letra E de empregado e a letra A de autônomo. Essas duas pessoas, elas estão fazendo renda de forma ativa. Então, por exemplo, eu tenho meu emprego. Se eu ficar desempregado, eu recebo? Tirando o seguro-desemprego. Se eu perder o emprego, eu recebo? Paro de receber. Eu sou autônoma. Então, eu estou prestando serviço, estou recebendo. Fiquei doente, não posso prestar serviço. Eu recebo? Não. Então, são realmente renda ativa. Precisam da minha atividade para ser gerada.
Já do outro lado, a gente tem a renda passiva. No D nós temos donos de negócio e I, investidores. Então, se você pegar um dono de um negócio, ele tem uma empresa, aí ele decide que ele vai tirar férias, ele quer viajar e vai ficar um mês sem trabalhar. Ele para de receber? Não. Porque tem o quê? Uma empresa, tem uma equipe que continua a atividade daquela empresa e continua gerando renda, certo? E no I nós temos investidor. Então, se eu coloco o meu dinheiro para trabalhar para mim em um investimento, se eu ficar doente, ele está ali rendendo juros, mesmo que eu não esteja trabalhando. Se eu não fizer nada, o dinheiro está ali capitalizando, né? Então, todos nós, não importa, né, em qual quadrado aqui você está, todos nós temos que colocar um pezinho ali no I, no investidor. A gente tem que começar a aprender a lidar com isso, né? Desmistificar esse universo e colocar um pé ali no quadrado I. E aí a gente precisa conhecer um pouquinho sobre os investimentos, né? Porque na maioria dos casos as pessoas só conhecem a poupança. Mas na poupança o rendimento é tão baixinho que ele não cobre nem a inflação. Então, mesmo rendendo um dinheiro para você, você já meio que está perdendo. Porque você já não está rendendo o que é tirado de você com a inflação e com os juros que você paga em outros produtos que você consome, né? Então, a gente precisa conhecer novas formas. E aí a gente tem aí esses dois tipos de renda fixa e renda variável. Renda fixa é aquele investimento que ele tem um índice, ele tem um indicador que vai mostrar para a gente quando ele vai render, ao mês, ao ano. Então, você tem ali já uma previsão de rendimento. Já o de renda variável, ele não tem um número certo, ele vai depender do mercado, das oscilações do mercado, como ações, por exemplo, né? Ela está um valor, aí deu um escândalo lá na empresa, cai o valor, né? Então, eles já são investimentos de maior risco do que os de renda fixa. Eu coloquei alguns exemplos aqui, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, LC e ações. Não dá tempo da gente falar tudo hoje, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Tesouro Direto, né, que agora ainda bem que começou-se a falar mais, né, sobre o Tesouro e outros investimentos para as pessoas conhecerem mais. Mas o Tesouro nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo, né? Então, tem gente que tem medo, mas é arriscado e tal, né? Mas não tem, todo investimento tem risco, mas não tem esse risco todo que as pessoas às vezes imaginam, né? Se a gente parar para pensar, a única forma de investimento que teve confisco foi a poupança, e que é a que as pessoas mais usam e que acham mais seguras, mas foi a única que teve confisco. A gente não tem casos de ter problema com títulos do Tesouro, não tem histórico, né? Então, é uma forma da gente começar. Com quanto vocês acham que dá para começar a investir no Tesouro Direto? Alguém sabe? Qualquer valor. Qualquer valor? R$100? Alguém mais quer dar um palpite? Você consegue investir no Tesouro Direto a partir de R$30. Então, a gente nem pode falar, né? Mas precisa juntar muito dinheiro para começar a investir nesses outros investimentos aí. Na poupança eu coloco qualquer coisa. Não, você pode investir no Tesouro a partir de R$30. Então, a gente precisa começar a tirar 10 minutinhos do dia para ver um vídeo ou ler uma informação sobre investimentos, para que a gente possa começar a colocar o pezinho lá no I do quadrante financeiro, construir, né, a nossa independência financeira. Aqui a gente tem uma tabela como se a gente tivesse uma taxa de 1% ao mês. Então, se com um investimento que te rende 1% ao mês, você aplicar R$100 em 35 anos, você teria um montante de R$551 mil. Então, imagina assim, arrumei meu primeiro emprego, meu primeiro estágio da vida, vou começar a aplicar R$100 todo mês. Depois de 35 anos, você ainda é jovem e tem um montante bem interessante. Então, R$250, olha lá, em 30 anos, 770 mil. R$500 em 30 anos, 1.540.000. E R$1.000 por 30 anos, 3.080.000. Vamos ver com 1,5%?
como que ficaria? R$100 em 28 anos, uma taxa de 1,5% ao mês. 1.432.000. Aí a gente fica assim, né? Por que eu não soube disso antes, né? Teria começado... Oi? No quadro anterior, a gente... Apliquei 1% ao mês. Aqui, ó. Ó a diferença. Ó, R$100 em 35 anos, com uma taxa de 1% ao mês, 551.000. Na segunda, é uma taxa de 1,5%. Olha como 0,5% ao mês, olha a diferença imensa que faz. Não precisa nem ser 35, basta 28. Tá vendo? Já foi 28, já não foi nem 30 anos, nem 35. 1.432.000. Mas para isso a gente precisa o quê? Conhecer quanto que rende no Tesouro, quanto que rende no CDB, né? A gente precisa buscar essa informação, né? E a maioria das pessoas, né? Vocês podem pensar assim, mas isso aí deve ser só para aquelas pessoas que investem em ações, essas coisas. Mas se você pegar aí vários milionários aí, a maior parte do patrimônio deles está em renda fixa, não está em renda variável, no que é mais arriscado, né? A gente tem também uma referência nesse universo dos investimentos, que é o Warren Buffett, e ele fala pra gente assim, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Se cair a cesta, quebra todos os ovos. Então, coloca um ovo em cada cesta. O que isso quer dizer? Não invista tudo só no Tesouro Direto, só em ações. Diversifica. Um pouco em ações, um pouco no Tesouro, um pouco em CDB. E aí você... Ele é renda fixa. Renda fixa. Você sabe mais ou menos a quanto está? Agora está 7 e pouco no ano. Ele deu uma caída. Deu uma caída porque caiu a inflação. Mas ainda assim ele paga mais que a poupança. Vale muito, muito mais a pena. Mas é 7 e pouco por cento ao ano, tá? Esse não é ao mês. Senão, a gente ficava milionário rapidinho. Mas vale a pena. Até porque quando cai, né, o indexador do Tesouro, a poupança também cai com a nova regra. Então, ela rende menos ainda. Então, ainda, mesmo agora que ele deu uma... Porque até ano passado, ele estava em 14 no ano. Ou seja, dava mais de 1% ao mês, né? Então... Tem uma dúvida, como investir no Tesouro Direto? Eu tenho que ir através de um banco? Você tem que... Não procure banco. Eu sempre aconselho isso, tá? Se tem alguém aqui que tem amigo bancário, me perdoe, não é a intenção. Mas o banco, o que ele faz? O banco tem muitas metas sobre título de capitalização e previdência, são os que eles mais têm. Então, se você vai lá e fala, eu quero começar a investir e tal, eles vão te apresentar como a melhor maravilha do mundo a previdência dele, o título de capitalização dele, que tem premiação, prêmio, sorteio e tal. E aí você acaba caindo no conto do bancário. O lugar que a gente tem que ir para procurar sobre investimentos, para começar a investir, são corretoras de valor. Hoje, muitas já estão no universo digital, então você nem precisa ir até lá, sentar, você já consegue fazer tudo no digital. Você abre a sua conta na corretora, transfere online mesmo o dinheiro da sua conta para a conta da corretora, para comprar o título, por exemplo, do Tesouro e começar a sua movimentação ali dentro. E aí você acompanha, você tem o extrato. A maioria das corretoras nem estão cobrando taxa de administração ou de corretagem para quem investe no Tesouro Direto. Então você nem paga. Você vai pagar uma taxa para eles de administração, de corretagem, por outros investimentos, outras aplicações. Mas no Tesouro eles nem estão cobrando. Você queria perguntar? Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, quando você fala em ações, você tem o agressivo, o médio e o devagarzinho. Conservador. E o Tesouro Direto, por quê? Porque você pode tomar uns tombos quando você está, você pode perder dinheiro. Pode. O Tesouro Direto também você pode perder dinheiro? Não, chega a ser tão não chega. Então você pode pôr todos os ovos ali? Não é legal porque pode, igual, se a gente comparar que estava em 14 e caiu para 7, você não perdeu, mas diminuiu o rendimento. Perdeu. Mas não perdeu. Mas se nessa hora você tem um investimento num CDB que aumentou, você meio que compensa. Então a intenção de diversificar é exatamente essa, uma caída compensa a outra. No mercado de ações é mais agressivo, é mais arriscado, por isso que a maioria tem o quê? 90% do patrimônio em renda fixa e 5% em ações, em mercado de risco.
né? Porque aí a pessoa tem que ter um conhecimento maior, ela tem que saber analisar gráfico, ela tem que saber estudar o histórico das empresas que ela está investindo, ela tem que entender um pouco do mercado, o que pode impactar, fazer aquilo subir ou descer. Então precisa de um conhecimento maior. Mas no Tesouro é mais simples. CDB é mais simples. Deu para ficar claro? Então, no seu caso que você perguntou, você faz o cadastro, tem várias corretoras já que trabalham de forma online. Você tem suporte, você mesmo já compra o título lá, você acompanha o rendimento, né? Então, por exemplo, para aquela reserva de emergência que a gente falou, é interessante colocar no Tesouro Selic, que ele tem uma liquidez diária. Então, é diferente, por exemplo, da poupança, você espera a data de aniversário, né? Senão não dá o rendimento. Ah, tirou antes, perdeu o rendimento desse mês. No Tesouro Selic, como ele tem liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento, né? Exatamente, que você já está criando uma poupança que, se necessário, você vai precisar resgatar a qualquer momento. Então, esse é indicado. Mas tem outros tipos de título. Tem títulos para você investir a longo prazo. Então, tem outras maneiras. Basta realmente a gente se interessar mais, ler mais, pesquisar, conhecer. Mas não é esse bicho todo de 7 cabeças que às vezes a gente pensa que é, né? E aqui vou colocar um pilar extra para vocês, que é o da doação. Então, doar enriquece a alma e o coração. Mas é só dinheiro que a gente pode doar? Você não pode doar o seu tempo fazendo uma visita para alguém, para ajudar. Você pode doar o seu talento e fazer um trabalho voluntário, um trabalho beneficente. Você pode doar roupas em bom estado, brinquedos em bom estado, livro, alimento, né? Então, esse é um pilar que eu gosto de encorajar, porque pode ser em vários aspectos e não só no financeiro. Mas é importante o quê? Só doe no pilar, na parte financeira, se você está com a sua vida financeira, você e sua família organizada. Não desfalque de você e da sua família, porque aí também não é saudável, né? Mas é interessante também ajudar instituições, é uma coisa que a gente aconselha bastante, né, nesse universo de educação financeira. E aí, a gente já está acabando, eu queria deixar para vocês, se a gente fosse traduzir em uma fórmula a riqueza e a pobreza, seria essa daqui, ó: gratidão gera satisfação, que gera vitória, que gera riqueza. Então, quanto mais grato você é, mais você recebe da vida. E ao contrário, ingratidão, insatisfação, vitimação, pobreza. A gratidão é uma arte da inteligência. E eu finalizo deixando essa frase para vocês, que eu espero ter colaborado, para que vocês aprendam isso aqui. É melhor dizer ao seu dinheiro para onde ir, do que perguntar depois para onde ele foi. Tá joia, pessoal? Bom, espero ter ajudado. Obrigada pela presença de vocês. Se alguém quiser fazer perguntas para a palestrante, a gente tem aqui. Está aberto para perguntas. Dá para fazer uma projeçãozinha? Qual seria? Durante 90 meses, eu vou botar R$1.000 no... Obrigado. Se der para fazer, envolve cálculo. Se, digamos, durante 90 meses eu colocar R$1.000 em tesouro direto a uma taxa hipotética de que você achar mais apropriado, dá para imaginar quanto que eu consigo acumular? O Tesouro Direto lançou agora um simulador. Então, entrando no site do Tesouro Direto, você coloca lá o prazo, o valor que você vai investir, se é uma vez só, se é todo mês, e o prazo de resgate, ele calcula para você. É fantástico. Depois você entra lá, Tesouro Direto. Você põe Tesouro Nacional, né, no site da Fazenda, você encontra, é fácil de encontrar. E aí ele tem um simulador e depois depois que ele te dá um resultado para você saber quanto que você vai ter naquele período, ele até compara com um CDB, com outros tipos de investimento, com as taxas dele, é assim, fantástico. Mas ele vai levar em consideração o percentual que ele está trabalhando hoje. Isso, né? Exatamente. Então fica bem preciso assim o resultado. Você vai ver, vai ficar de acordo com a realidade de agora. Claro que pode mudar no que vem, tudo, mas pelo menos você tem uma visibilidade assim bem interessante. Tá, obrigado. De nada. Boa tarde. Boa tarde. Você aconselha investimento em moeda virtual, como por exemplo o Bitcoin? Ah, bacana você falar disso. Eu não falei, né?
Bom, o mercado aí das moedas virtuais, né, tá em alta agora, né, tá bem forte. E só que ele é também um investimento de risco, né? Ele é um nível de risco alto. Então, qual que é o meu conselho? Eu aconselho todo mundo sim a começar, né, a se inteirar desse universo das moedas virtuais, investir um pouquinho. Mas qual que é o conselho? Não invista, tipo, eu tenho 10 mil reais para investir, não investe os 10 mil em moeda, né? Investe 5% desse valor em moeda virtual e distribui o resto entre tesouro, CDB, outras coisas. Mas eu acho que todo mundo deveria começar a se inteirar um pouco, sim. Só não pode... Tem que ser de uma forma, né, consciente, tem que estar olhando, estudando, vendo também esse mercado. É como se fosse ações. Não sei se você investe, né, se você tem, mas você tem ali o gráfico das moedas, da mesma forma que você tem o de ações. Então, você vê as oscilações, como é que está o valor, num dia sobe, no outro cai e tal. Então, tem que estar informado, acompanhando e colocar um pouco, né, porque é um investimento de risco. Andressa, boa tarde. Boa tarde. Sobre o sonho da casa própria, que é uma característica muito do brasileiro, eu já ouvi dizer que você tendo a condição de dar uma entrada e financiar o restante, você deve entrar na possibilidade de realizar esse sonho. Mas já ouvi dizer também que mesmo tendo um valor possível assim de 30%, 40% de entrada no imóvel, vale você continuar pagando aluguel, você optar pelo aluguel, não ser só uma condição, mas uma opção. O que você tem a dizer sobre isso para a gente? Não tem também uma receita pronta que serve para a realidade de todo mundo. Tipo, não, todo mundo compra a casa própria que é o melhor, ou todo mundo prefira o aluguel que é melhor. Tem que realmente analisar. Vamos supor que o financiamento que você vai pegar, você vai pagar uma parcela de R$2.000, por exemplo. Aí você consegue um aluguel de uma casa interessante por R$1.000, que te sirva, que atenda às suas necessidades, de R$1.000. Compensaria mais você alugar por R$1.000 e os outros R$1.000 que você teria disponível para pagar a parcela, você aplicar. Investir para construir sua independência financeira. Mas não são todos os casos que compensa. Às vezes você financia um imóvel menor, que você consegue um valor até um pouco mais em conta, de repente, do que o aluguel. Então, talvez nesse caso compense, né? Então, não tem uma receita certa. O que vale é realmente a gente olhar para a nossa situação financeira, né? E analisar para ver qual a melhor opção. De repente, você consegue financiar e, além disso, ainda investir. Então, pode ser que vale a pena para você. Então, é uma questão, realmente, não dá para ter uma resposta pronta para uma situação só. Mas deu para você entender, mais ou menos? Vai variar mesmo de cada situação. Pode falar. Não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu tenho muita dúvida em relação aos seguros de vida. Por exemplo, vale a pena fazer um seguro de vida ou eu deixo as dívidas de quando eu morrer para quem ficar no meu lugar? Vale a pena fazer um seguro de vida retornável? Que pontos eu tenho que levar em consideração para se investir num seguro de vida? O fato de eu ser mãe, o fato de eu ser solteira, o que vocês, como economistas, desculpa, eu acho que eu estou fugindo até um pouco do assunto. Imagina. O que vocês, como economistas, levam em consideração e aconselham para quem pensa em fazer seguro de vida? Olha, é bem importante isso que você colocou, né? Dentro da educação financeira, do coach financeiro, a parte de seguros está dentro de uma área que a gente chama de proteção. Realmente a gente precisa proteger tanto o patrimônio como a nossa vida, pensar nos filhos, caso uma fatalidade venha acontecer, isso é muito válido sim. O que acontece é que assim, dependendo do seguro que você contrata, não sei se vocês já viram um caso, mas a gente sempre escuta muitas histórias assim, né? A cláusula é preparada do contrato de uma forma que você não pegue o dinheiro de jeito nenhum. Então, você pagou a vida inteira, vai precisar, mas tem uma cláusulazinha XYZ ali que não vale para o caso da morte que aconteceu com você, por exemplo. Então, é interessante procurar empresas bem especializadas em seguros, ao invés de... Porque hoje, muito lugar vende seguro. Banco vende seguro, tem loja de roupa que vende seguro. Então, é interessante procurar empresas especializadas em seguro, que são focadas, que o produto dela é esse, para que então você conheça, para que você tire todas essas dúvidas, tá, mas esse seguro que eu estou contratando, como é que é
depois, se eu vier a faltar, como é que fica para minha filha, para o meu filho? É retornável ou eu posso reverter? Então, aí você analisar. Então, assim, não tenho como te dar um conselho também super prático, escolha a empresa tal, contrato tal. Mas o meu conselho é, procure empresa especializada em seguro, ao invés de comprar por banco ou lojas ou outra instituição, e analise bem. Então, veja o contrato, pega o contrato, leva para um advogado, para alguém especialista, ler, tirar dúvidas com você para você entender. Esse é o mais importante de fazer, mas é importante ter sim. Boa tarde, Vanessa. Queria perguntar para você qual é um percentual seguro, quando você fala em educação financeira, o grau de endividamento relacionado à sua renda normal. Qual o percentual que você pode assumir, né, em termos de dívida, de longo prazo até, porque a nossa vida ela muda em tão pouco tempo. De repente você está na condição de pagar aquele compromisso, mas passado 1 ano, 2 anos, você já vai estar numa situação de inadimplência, porque o desenho da sua vida financeira se alteraram. Então, tem, na sua opinião, um índice que a pessoa possa, de forma mais segura, porque você disse, por exemplo, que 55% da sua renda, em tese, deve ser reservado para seus gastos essenciais, né? Os 45% foi elencado em vários tipos de investimento ou de proteção, né? Dívida de longo prazo, você acha que qual o índice que a gente podia considerar de forma segura? Bom, o que a gente é praticado até no mercado é que o interessante é que não passe de 30% da sua renda, que esse seja o máximo, tá? Se puder ser menos, melhor, né? Mas até se você for ver, se você for financiar um carro, ou se você for fazer um empréstimo numa financeira, por exemplo, eles pedem o holerite exatamente para analisar quanto você já tem comprometido em dívida, né, do que ele consegue analisar ali no seu holerite, por exemplo, exatamente para não passar dessa margem, porque aí começa a ficar uma margem de risco de você conseguir saldar, né? Você pode se perder nos seus gastos mensais mais as dívidas. Então, até as próprias instituições já limitam esse valor para elas também terem garantia que você vai honrar aquela dívida. Então, o ideal é no máximo 30%. Se puder ser menos, melhor. Boa tarde. Você acredita que a falta de educação financeira nas escolas contribui para a gente ter um perfil endividado? Assim, o brasileiro tem um perfil endividado? Primeiro, já te amo só por essa pergunta. É exatamente isso, né? A gente não tem no nosso país uma cultura de que as crianças, desde pequenininhas, aprendam educação financeira lá na escola. E isso faz toda a diferença. Se você for ver, por exemplo, Singapura, com 5 anos na escola eles já aprendem educação financeira, né? E todo o período escolar. Então aqui a gente ainda está começando, né? Algumas escolas estão se movendo para isso, algumas empresas estão surgindo, né? Eu atuo com essa área também de educação financeira escolar e faz toda a diferença para um país, realmente. Se a gente começa a investir nas crianças desde pequenas, a gente está mudando as futuras gerações desse país. A gente vai ter um país economicamente mais forte. Elas vão estar blindadas, né, daquela coisa da propaganda excessiva que a gente vive, né, nas mídias, não só mais na TV, que antes era mais na TV, agora vídeos, YouTube, qualquer lugar tem, jogo de celular que eles jogam aparece, né? Então a gente está protegendo as crianças e desenvolvendo essa inteligência financeira. E aí, se você começa lá desde pequeno, eles aprendem isso de uma forma super natural e não numa forma assim sofrida que os adultos estão aprendendo agora, né? Depois que já cometeram muitos erros ou de uma maneira mais difícil de se reorganizar, né? Então seria muito melhor. E, por exemplo, os jovens do ensino médio sairiam para a faculdade, onde vai começar a ter gasto, a ter uma nova vida, né? A começar a ter mais responsabilidade, conseguir o primeiro estágio, eles já iam começar de uma forma correta.
de uma forma mais inteligente por ter aprendido isso antes. Hoje o índice que a gente tem de quando uma pessoa se torna endividada é quando que ela começa a se endividar, quando arruma o primeiro emprego. Arrumou o primeiro emprego, já começa a se endividar. Então, realmente, se a gente tivesse programas de educação financeira nas escolas, a gente mudaria, sim, essa realidade. A Câmara agradece, então, a participação da palestrante Andressa. E a gente encerra aqui o programa Câmara de Ideias na edição de hoje. Muito obrigado.